descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Deixa eu fazer uma justificativa antes de qualquer coisa. Quando vocês perceberem que a Heleninha, eu e a Leila estamos aqui conversando, é porque a gente está tratando de algum assunto para que o trabalho corra da melhor forma possível. Porque como a gente pede silêncio para o salão e, de repente, a gente aqui conversando, sempre é tratando de algum assunto referente ao trabalho, tá bom? Tem alguém que veio pela primeira vez? Olha quanta gente, deixa eu botar meu óculos de longe para eu enxergar melhor. Você, por favor, levanta a mão outra vez. Quem mais? Tem um lá atrás que veio pela primeira vez. Seja bem-vinda. Qualquer coisa no final do trabalho, se você precisar de algum esclarecimento, pode vir nos procurar, viu? O trabalho é super tranquilo, vai apagar a luz, você não vai ver nada, a não ser os médios dando passe. É super tranquilo, porque às vezes quem vem pela primeira vez tem medo, né? Acha que vai ver alguma coisa, você vai ver só aqui a velhinha, outro jovem dando passe, só nós, tá bom? Bom, gente, vamos falar do que a casa está precisando primeiro. Adivinha o que nós estamos precisando? Mantimento. Nós estamos precisando de tudo para a cesta básica. Mas, às segundas-feiras, na segunda-feira, nós temos a responsabilidade do macarrão. E como eu canso de falar que fome é mal educada, ela não sai de perto de ninguém.
Então, sempre nós estamos precisando socorrer aqueles que às vezes não têm mesmo. E às vezes a gente acha que tem pessoas que não estão precisando. A gente não sabe o que está acontecendo na casa do outro. A gente não sabe o que está acontecendo na casa do vizinho. Às vezes o vizinho passa pela gente com uma cara fechada, a gente fala, nossa, que mal educado. Às vezes ele está concentrado no resultado de um exame. Às vezes ele está concentrado num problema de um filho. Às vezes ele está concentrado numa dívida que ele tem que pagar. Então, vamos ser mais tolerantes e julgar menos, né? E para a gente evoluir, nós podemos frequentar o grupo de estudo Boa Nova, que tem o objetivo de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse eu quero voltar a fazer. Ele é aberto aos frequentadores e também trabalhadores. E esse curso, ele tem toda terça-feira, das 20h15 às 21h15, na sala Herculano Pires, que é no andar superior. Nós temos também um programa aqui de evangelização infanto-juvenil, que é da mocidade, ao sábado, das 7 às 12 horas. E essa evangelização, eles são as crianças que vêm com as mães que são as assistidas. E eles estão precisando do kit de higiene pessoal. Eles comentaram, inclusive, que após a doação desses kits, as crianças passaram a vir mais higienizadas, mais arrumadas. Mas por quê? Não adianta eu falar para eles, toma banho, se eles não têm sabonete. Se eles não têm uma toalha de banho. Precisa escovar os dentes. Eles não têm escova de dente, eles não têm pasta de dente, eles não têm o creme dental. Eu sempre me lembro, quando eu peço, de um caso que uma professora pôs um aluno para fora e ele estava chorando e eu fui conversar com ele. Falei, o que aconteceu? Ele falou, a minha lição ficou feia. Eu falei, mas por que ficou feia? Você não quis caprichar? Ele falou, é que eu não tenho mesa em casa para fazer a lição. Eu faço no joelho. Então, ele afirmava o caderno no joelho e fazia a lição, e a lição não saía bonita. Então, às vezes, a gente exige coisa de pessoas que não têm condição. E o kit de higiene infantil ajuda muito para que eles aprendam a se cuidar, inclusive as mães. A pentear o cabelo, escovar o dente, a ficar mais bonita, a resgatar a autoestima. E nesse kit, nós precisamos de escovas de dente, cremes dentais, shampoos e sabonete. Nós não pedimos mais o absorvente, porque agora o governo está doando. Eu não tenho muita certeza. E também os livros infantis, que ainda estão em promoção na livraria, assim como o livro dos Espíritos, que esse mês, que encerra amanhã, está com 20% de promoção. E eu sempre falo, livro dos Espíritos e livro dos Médiuns é o livro O que é. O que é isso? A resposta está embaixo. Não vem me falar que é difícil, porque não é para ler. Então, é fácil para ler, é fácil para estudar e é fácil para entender. Bom, gente, vamos passar para os trabalhadores da noite. O início de trabalho, nós lemos um trecho do Evangelho, que a gente vai seguindo o Evangelho e nós vamos chegar até no final dele. Nós estamos no capítulo 5, o item 4, bem-aventurados os aflitos. A leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial, é o seu Carlos que vai fazer para nós. As vibrações gerais e dos passes vai ser a dona Marlene que vai fazer para nós, que é um prazer ter ela novamente no trabalho. Desejo que ela faça uma vibração, e a vibração dela emociona a todos.
As vibrações das águas e a prece final é a nossa querida Dirlene. E hoje o tema da palestra é fácil, fácil, fácil. Amar o próximo como a si mesmo. Não é fácil? E o capítulo que vai ser falado é mais fácil ainda. O egoísmo. Ninguém aqui é egoísta, viu? Ninguém, imagina. Eu, então, nem um pouco. E quem vai falar para a gente hoje é nosso querido Rubens, que atendeu um pedido da Heleninha e está aqui com a gente falando sobre esse grande problema que todos nós carregamos, que é o egoísmo. Que Jesus nos abençoe, que o nosso trabalho de hoje seja de muita luz, muita paz, e que todos, ao saírem daqui, possam estar levando para os seus lares tudo aquilo que aprenderam. Que a paz de Jesus esteja com todos. Boa noite a todos, bem-vindos à casa do Senhor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos e as causas atuais das nossas aflições. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode não dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que a cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as suas criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio de caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem vai ser sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência do que ele andou mal. Agora vou falar a mensagem do livro, ainda hoje, de Chico Xavier. Esquecemos o mal e abracemos o bem na certeza que somente em Cristo conseguiremos atingir a vitória da luz, com a luz de nossa própria renovação. Agora a prece inicial. Mestre Jesus, mentores dessa casa, muita gratidão pela oportunidade de estarmos participando desse Evangelho. Abençoe-nos e que possamos expressar nossos melhores sentimentos e captar os ensinamentos transmitidos. Que assim seja. Agora sou eu. Obrigado. Boa noite a todos. Como sempre, que Jesus abençoe e ilumine cada um de nós e que tudo possa transcorrer segundo a vossa vontade. Hoje, quem viria fazer a palestra é a senhora Sandra, mas por motivos particulares ela não pôde, e vamos aqui tentar fazer o melhor possível. O tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é o capítulo 11, o item 10 e 12, que fala sobre o amar ao próximo, especificamente no caso o egoísmo. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na última questão, em algumas versões do livro é a questão 1018, em algumas outras 1019, Kardec faz a seguinte
pergunta aos espíritos superiores: será possível que o bem venha a reinar na Terra? E aí fica aquela... Eu me pergunto, por que será que Kardec deixou essa pergunta por último, né? Talvez com medo da resposta, vai que eles falassem que não. Aí fecha o livro e acabou, né? Então, mas a resposta ela é positiva para nós, graças a Deus. Os espíritos superiores respondem que sim, é possível. E o bem reinará na Terra quando os bons superarem os maus. Quando isto acontecer, a prática da caridade será uma constante. O amor ao próximo, os sentimentos que vão de encontro às leis divinas, será corriqueiro, será uma coisa normal. E isto atrairá cada vez mais os bons e afastará, por sua vez, cada vez mais os maus. Porém, eles acrescentam: o mal só será extirpado da terra quando dois sentimentos contrários às leis de Deus ser eliminado da própria terra, que é o orgulho e o egoísmo. Acontece que estes sentimentos não é uma erva daninha que dá ali num canteiro, no mato, e nós vamos fazer um mutirão e vamos lá tirar eles. São sentimentos que estão dentro de nós, seres humanos. São sentimentos que nós estamos trazendo não só deste tempo, desta encarnação. Ele vem há séculos, encarnações após encarnações, estamos cultivando eles. E por que nós estamos cultivando? Porque nós, infelizmente, não criamos o hábito de observar nossas más tendências, nossas más inclinações. Nós simplesmente olhamos o defeito do próximo. Como Dona Marisaura comentou no início, nosso julgar, nós somos muito afiados em julgar. E precisamos tomar cuidado, porque a gente não sabe a situação que fez aquela pessoa chegar até aqui. Nós não conhecemos a história dela, o que construiu aquela pessoa para ela ser dura, para ela ser uma pessoa magoada, triste ou grosseira, mal educada. Nós não sabemos o que trouxe ela a ser assim. E às vezes ela só quer um entendimento, ela só quer um abraço, uma palavra amiga, mas o que a gente faz? A gente vai lá e ajuda dando outra martelada nas pessoas. Então, isso é uma pequena demonstração do nosso egoísmo. É sempre o nosso interesse primeiro. Então, como esses espíritos superiores nos afirmam que o bem reinará, e para isso nós temos que extirpar esses sentimentos. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo, destes dois derivam todos os maus sentimentos que vão contra as leis de Deus. Por isso eles falam, eliminando esses dois, os demais deixarão de existir. E no sermão da montanha, Jesus fala: felizes aqueles que tiverem o coração puro, aqueles que forem bons, porque herdarão o mundo. Que mundo? O mundo de paz. Um mundo onde o bem prevalecerá. E o mal, como conhecemos hoje, será coisas de lembranças remotas do passado. Feito hoje, vamos pegar aí os duelos. São coisas que a gente hoje fala, isso é inimaginável nos dias de hoje. Mas há um tempo atrás acontecia, entre outras coisas.
Aí nós podemos dizer assim, tá bom, mas então o que é este egoísmo? Podemos dizer então que ele seja aquele sentimento, aquele desejo de uma pessoa priorizar para ela o que ela deseja em detrimento do outro. Se ele quer algo, ou se ele pensa algo dele, que ele seja melhor, não me importa se eu vou pisar em cima do próximo, se eu vou magoar ou não. Tem que prevalecer este meu desejo, este meu pensamento. Nos colocamos em primeiro lugar sempre. E, desculpa a palavra, dane-se as pessoas. É um sentimento pequeno, um sentimento materialista. Ou, como é o assunto, um sentimento egoísta. E aí, infelizmente, nós temos que admitir, nós somos assim. É uma realidade. E por que não tem problema em admitirmos isso? Porque será o primeiro passo para corrigirmos esses problemas. Aos poucos, passo a passo. As pessoas falam assim, eu sou verdadeiro, eu falo na cara da pessoa. Mas aonde está dito que aquela outra pessoa quer ouvir a sua verdade? Aonde está ali tabelado que falar na lata, falar a verdade, te põe mais que o outro? Você pode estar sendo arrogante, prepotente. Você pode estar passando tudo menos um ser elevado. Porque existem 3 verdades, a sua, a do outro e a verdade verdadeira. Mas nós achamos que a nossa verdade, ela sempre é a correta. Então, todos são detalhes que nós precisamos observar. Onde? No dia a dia. Dentro de casa, nas respostas ásperas, grosseiras que a gente dá, no trabalho. Como foi dito, a gente não sabe o que leva aquela pessoa a agir daquela forma, mas a gente vai lá e bate de frente. É fácil? Não é. Vai ser da noite para o dia? Não vai. Por quê? Porque, como foi dito, vem de encarnações, sabe lá quantas. E nós temos que ir lapidando estes sentimentos. Nós temos que, primeiro, entender que temos esses pontos falhos. Não tem como não ter. É raríssimas pessoas, missionários, que encarnaram, pode-se dizer isento de muito desses sentimentos. Vamos pegar Chico Xavier, por exemplo. Você conta nos dedos. Mas na grande maioria, quase que na totalidade de nós seres encarnados, infelizmente a gente tem essas falhas. Então, como corrigir? Depois que descobriu, tá bom, eu observei um ponto falho meu. As pessoas falam muito nisso e eu parei para refletir. Tá bom, vou aceitar isso e vou dar o braço a torcer. Realmente eu sou um tanto grosseiro, um tanto estúpido. Tá, como eu corrijo isso? Aos poucos, passo a passo, como foi dito. Se antes eu dava aquelas respostas secas, com acidez, vamos lá, vamos pegar mais leve, vamos respirar fundo. Isso aí a gente escuta sempre. Então, exatamente por ouvir sempre, é chegado o momento de começar a agir. Nós não podemos querer mudar sentados. Jesus mesmo foi exemplo, ele nunca parou, ele sempre, toda a sua passagem aqui, foi exemplo de trabalho. Foi sempre em prol do próximo. Lições que estão até agora e vai perdurar para sempre, porque a lei de Deus é imutável.
A nossa sim passa. E uma das leis de Deus imutável é que devemos evoluir. Porque fomos criados para sermos felizes e para tanto precisamos evoluir. E ir corrigindo essas falhas. E tenho certeza absoluta que cada falha corrigida pode poupar sofrimentos muito, muito grandes. E aí começam a aparecer as coisas boas na sua vida. Quando você percebe, as coisas começam a se encaixar, começa a fluir. E você fala, poxa, que bom, estou numa fase legal da minha vida. Trabalhando bem, família está tudo bem. Estou namorando, meus filhos estão bem, está tudo em paz. Poxa, que legal. Fruto do que você planta. Fruto dos seus pensamentos. Como sempre é dito aqui, os pensamentos têm força. E toda vez que nós pensamos negativo, que nós nos afundamos em pensamentos que ficam remoendo, a gente só atrai aqueles espíritos afins, aqueles que também corroboram com esses pensamentos. Então, se já estava ruim sozinho, aí vem um irmão para chorar junto com você. Para dizer, não, você é vítima, eu também, assim como eu, e você está ouvindo ali, não vê, mas você está sendo influenciado. E aí aquele probleminha vai aumentando, vai aumentando. E como diz o ditado, o problema nunca vem sozinho, né? É um atrás do outro. Por quê? Porque a gente começa a abrir nossos centros energéticos aí e atrair tudo que é coisa. A culpa são desses irmãos obsessores? Costumo dizer que não. Eles apenas vieram onde eles encontraram sintonia. E aí a gente começa a mudar. Poxa, eu estou nisso aqui dia e noite, já tem tempo pensando só nisso. Tá bom, eu vou ouvir o que falam. Vou ler um trechinho do Evangelho. Eu vou ler uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos por dia. Uma só, é rápido. E vou pensar naquilo. Não deu para ler hoje, não tem problema, lê amanhã. Mas precisamos começar, de alguma forma. E se ao longo de nossa vida a gente tenta desse jeito, tenta daquele não dá, então vamos tentar esse, por que não? Vamos refletir, vamos parar para pensar, poxa, faz sentido o que foi falado ali. E você começa a acertar a sua vida. Porque a partir do momento que você entra nos pensamentos mais elevados, a partir do momento que você coloca aquela oração do coração na sua vida, não frases decoradas, porque a Deus isso não importa. A Deus o que importa é você com Ele, do seu jeito. A partir deste momento sincero, honesto, e você começa a fazer coisas simples. Bom dia, tudo bem? A gente vem aqui toda semana. Poucas pessoas falam boa noite, oi, tudo bem? Por quê? Porque a gente ainda é muito fechado, é o egoísmo aí. Então vamos mudando. E aí uma leitura aqui, um bate-papo saudável ali. Alguém chega para reclamar da vida, você não entra naquela reclamação, mas você tenta algo positivo para ajudar aquela pessoa. Bom, eu tentei ajudar, mas até aqui eu posso ir. Se eu continuar, ela vai me puxar para o buraco. Então, pera lá. Até aqui eu consegui. Eu vou continuar rezando por você, mas você precisa se ajudar. Você precisa querer. Bata na porta e ela se abrirá. Só que para bater você precisa levantar e ir até a porta. Não é sentadinho, bonitinho que vai a porta se abrir. Então, o egoísmo existe na nossa
vida em nós. Não adianta dizer que está no outro, porque está em todos nós. E sempre Ele prioriza a nós mesmos. Falar assim, por amor nós brigamos. Nossa, ela terminou com ele, ele brigou com ela quebrou, riscou o carro. Isso não é amor. Pode até ter amor, mas essa atitude é egoísmo, porque não aceitou o rompimento. E a gente diz assim, foi por amor. Não. Ela tem amor, ele tem amor, ok. Mas essa atitude é mesquinha. E para o amor não há mesquinhez. Foi sim um egoísmo, porque eu não aceitei um rompimento, fui lá e risquei o carro. E se ficar no riscar, menos mal. Quantos não partem para agressão física? Foi por amor. Não, nós estamos enganados nessa opinião. Então, o egoísmo ele está em muitas coisas. Como foi dito agora há pouco, é dele que deriva quase todos os problemas de ordem moral que nós enfrentamos. E se pararmos para refletir, o grande problema do mundo ele está na ordem moral, nos valores de moralidade. Mas como assim? O que a moral tem a ver com a fome da pessoa ali? Tem, porque eu passo comendo e não sou capaz de oferecer um pedaço para aquele ser. Eu vou logo dizendo, cheio de saúde, podia estar trabalhando. Mais ou menos assim. Eu falo por mim, tá bom? Então, a partir do momento, como diz os espíritos superiores a Kardec, que o mundo terá a paz, o reino do bem estará presente entre nós, quando o mal for extirpado da terra, começa hoje, em cada um de nós. Não sei se todos têm o hábito de abraçar seus filhos, abraçar seus pais. Se já não os têm, se faziam isso. E se não faziam, pode fazer com o irmão, com o primo, com o amigo. Isso é um ato de sentimento das leis de Deus. O amar ao próximo. É comprovado pela ciência que um abraço leva aquele ser abraçado e a troca de energias, o acalento, leva aquele sentimento bom. E custa alguma coisa? É que eu não tenho esse hábito, eu não fui criado assim. Você não foi criado assim e vai continuar criando assim? Poxa, não é por aí. Vamos quebrando essas barreiras pequenas e que são fáceis para nós. Não precisa ter vergonha, no começo fica meio encabulado, meio sem saber como falar, mas daqui a pouco é normal. E aí, os espíritos superiores começam a ter acesso a gente. Eles começam a ter acesso ao nosso coração, à nossa mente. E como foi dito, as coisas começam a fluir. As coisas vão se encaixando. E o egoísmo começa a perder espaço na nossa vida. Não vai ser fácil? Não. Porque aí fora, porta para fora, é muito fácil nós sermos perturbados, né? Parece que vem na nossa... Acontece... Todo mundo passa, mas na sua vez acontece alguma coisa. E aí a gente xinga, perde a paciência, enfim. Mas precisamos tentar levar o que Jesus nos ensina. E aí não é aqui no Centro Paz e Amor, em qualquer casa religiosa séria, se ouve a palavra de Jesus. Só que fica ali. Aí é só na outra semana. Está na hora de nós levarmos isso para o nosso dia a dia. Deus está ali o tempo todo. Mas nós só temos tempo para Ele uma vez na semana. Ou quando aperta o nosso calo.
aí a gente bate na porta dele todo instante, dia e noite. Mas quando está tudo bem, cadê Deus? Vamos refletir um pouquinho e compreender que a gente precisa praticar o bom pensamento no dia a dia e, a partir daí, as boas atitudes no dia a dia. Não serão todas, mas minha já vai fazer uma grande diferença. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, que privilegiado que somos ao adentrar esta casa e ouvir ensinamentos tão preciosos. Que tenhamos ouvidos de ouvir, para que possamos assimilar e praticar tudo aquilo que aqui aprendemos. Sejamos gratos ao Pai misericordioso, sejamos gratos a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe amar ao próximo como a si mesmo. Vamos nos preparando, asserenando o coração, o espírito. Todos que aqui vieram em busca de conforto espiritual, de amparo. Vamos rogando aos mentores que envolvam nossos médiuns, para que possa doar o que tiverem de melhor. Vamos começando, fortalecendo o nosso plexo coronário, iluminando. Vamos vindo para o frontal, iluminando, fortalecendo, equilibrando todo o nosso frontal. Vindo até a nossa garganta. E ali, fortalecendo todos os órgãos da respiração. Vamos descendo até o nosso cardíaco. E ali, fortalecendo todo o nosso cardíaco, toda a nossa circulação. Vamos até o nosso solar, na boca do estômago, equilibrando, fortalecendo todo o nosso plexo solar. Vamos descendo para os órgãos do baixo ventre, dando a volta, subindo lentamente pela nossa coluna vertebral, vértebra por vértebra. Vamos subindo lentamente, fortalecendo, equilibrando, até chegarmos na altura
no topo da nossa cabeça, novamente no coronário, explodindo ali em multicores, agradecendo a Deus por todo este fortalecimento dos nossos plexos. Vamos agora que estamos recompostos, doar. Vamos doar o que tivermos de melhor. Vamos buscando, primeiramente reunindo toda a nossa família, com muita alegria, com muita gratidão por este reencarne familiar, vibrando intensamente por toda essa família reunida. Gratidão a Deus. Vamos vibrando intensamente pelo local do nosso trabalho, do nosso sustento, da nossa vida. Vibrando pelos companheiros de trabalho. Vamos vibrando intensamente por nossos vizinhos, nossos amigos, nossos contemporâneos. E vamos doar pelos necessitados, pelos desabrigados, que são tantos neste mundo de Deus. Vamos vibrando intensamente, Senhor, pelos moradores de rua, pelos lares em desarmonia, em desequilíbrio, onde hajam os vícios do álcool, das drogas. Vamos vibrando intensamente pelas crianças abandonadas, crianças de orfanatos, crianças que anseiam por adoções. Vamos vibrando intensamente, Senhor, pelos velhinhos desvalidos, esquecidos, às vezes abandonados em seus próprios lares, em asilos, casas de repouso. Vamos vibrando, Senhor. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.